Olá, tudo bem? O meu nome é Dileia e esse é o meu sinal. Bom, eu sou professora aqui da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Psicologia. Trabalho numa linha de pesquisa relacionada à língua de sinais, educação bilíngue, que é o acesso do estudante surdo ao ensino superior com o uso da nota obtida no Enem. O acesso do estudante surdo ao Enem é um problema que tem se constituído ao longo dos últimos anos, mesmo com a garantia do atendimento diferenciado a esse público. O Enem, ele possui uma especificidade, que é o que está relacionado à introdução do tema da pesquisa, que é ele ser um exame em larga escala, criado com a finalidade de avaliar uma pessoa que concluiu o ensino médio. Então, boa parte das universidades públicas aderiu 100% ao uso da nota do Enem. Por conta disso, como se daria o acesso do estudante surdo se ele não tiver um bom desempenho nesse exame? E aí eu parti então para uma análise mais condensada dos dados, que teve como foco um percurso metodológico que começou com a análise descritiva, então a análise de microdados do Censo da Educação Superior e do INEP, e posterior a análise de desempenho na resolução de questões, itens dessa prova. Com base nisso, nós tomamos como um critério que seria delimitar a análise e o estudo, direcionando para o acesso do estudante surdo a partir da sua opção de atendimento diferenciado, e ali eu vou ver, eles solicitaram intérpretes, solicitaram acessibilidade em língua de sinais. Qual foi o desempenho desses estudantes? E a análise de dados passou então a considerar esse tratamento quantitativo, mas também a análise qualitativa desse desempenho, considerando o tipo de item, o processo de leitura e escrita, e esse processo de formação do sujeito surdo ao longo da educação básica e da vida, porque a língua a gente aprende interagindo por meio dela. Como resultados dessa nossa pesquisa, evidenciamos elementos que, de certo modo, implicam numa revisão conceitual do instrumento de avaliação, considerando que a língua portuguesa é para esses alunos, para essas pessoas surdas, a sua segunda língua. Quer dizer que ao longo de toda a etapa de escolarização, o sujeito surdo precisa encontrar na escola básica o acesso à língua portuguesa de uma maneira em que eles tenham mais autonomia para fazer a interpretação textual, para que ele consiga então obter um bom desempenho na prova objetiva. Um elemento que é essencial é a estrutura do exame. O estudante lida com uma questão formulada, considerando um conteúdo específico, vamos pegar aqui um exemplo que é a história, só que ele não vai aparecer como um conteúdo cru daquela área. Vai exigir do aluno lidar com uma situação-problema e estabelecer conexões com discussões que ele pôde presenciar ao longo da sua vida escolar, ao longo da interação com a sociedade, por meio dos meios de comunicação, por meio da conversa com seus colegas, da leitura de jornais e etc. E nesse sentido, o fator comunicação é algo realmente limitado no nosso país. Boa parte das emissoras de TV sequer tem à sua disposição um mecanismo de legenda, e a maior parte dos programas não contempla a tradução para a língua sinalizada. Por último, cabe destacar que entre os resultados até então identificados ao longo dessa pesquisa, está o desempenho relacionado ao tipo de recurso de acessibilidade solicitado pelo participante. Então, é possível observar uma certa relação entre a solicitação da Libras e da interpretação na nota que aquele mesmo participante obteve. É possível entender
que de alguma maneira existiram outros fatores que dificultaram a compreensão daquele item, considerando que esse estudante não teve acesso à língua portuguesa como uma segunda língua, né? Então eu penso que essa pesquisa ela tem contribuído para problematizar o que se entende como acessibilidade no campo educacional, né? Tem ajudado sim a pensar no quanto um exame dessa magnitude de fato é acessível a toda a população brasileira, tendo em vista que a comunidade surda brasileira é, de certo modo, representada por um grande número de pessoas e, sobretudo, a pensar o quanto a nossa sociedade precisa rever o conceito que se tem de ensino, né, e de avaliação, tendo em vista que a escola pública ela é um lugar de todos e que todos deveriam ter acesso a um ensino de qualidade.